Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, esse projeto, que é um projeto que comemora os 20 anos da Imobiliária Vasconcelos, que hoje é o Grupo Vasconcelos, contempla outras atividades, né, além da imobiliária, hoje com seguros, consórcios, incorporação. Recentemente lançamos um loteamento aí na cidade, que inclusive o Anderson vai falar um pouco sobre isso nesse episódio. Hoje eu tenho a honra de, além de estar com excelentes profissionais, estar entre amigos, né? Tenho o privilégio de receber aqui Anderson Oliveira, que tem aí mais de 20 anos, né, como corretor de imóveis. Além de tantas outras formações e especializações na área e na área da administração, também é uma autoridade a nível Brasil aí, com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais através do Corretor de Imóveis na Prática, onde ele tem um trabalho de professoragem para outros corretores, né? Então estamos falando aí com uma referência do ramo. Temos também o nosso menino prodígio aí, que hoje já não é tão menino, né? O Elisandro, que tem um pouco mais do que esses 20 anos de vida, mas já está conosco aí, trabalhando na triagem, linha de frente do atendimento de venda aqui da Imobiliária Vasconcelos. E a proposta de hoje foi convidá-los para bater um papo sobre o tema que vocês já viram lá no início do podcast, que é comprando o primeiro imóvel. Se pesquisarmos hoje, né, a nível Brasil, é o grande sonho do brasileiro. Então, nada mais justo que trazer corretores que estão atuando em Caçapava do Sul e região para falar sobre isso e daqui um pouco despertar aí na tua mente, se é que tu ainda não comprou o teu primeiro imóvel, quais são os passos necessários para isso. Então, rapazes, sejam bem-vindos. Acho que antes de deixar você se apresentar aí, eu já vou dar o start com a primeira pergunta, passando a palavra para vocês, e a partir daí está com vocês a bola do jogo. Anderson, para iniciarmos assim com o pé direito, é uma pergunta bem ampla, né? Que tu terás toda a liberdade para passar a tua visão sobre o mercado. O Júnior pode complementar. Às vezes eu vou chamar o Elisandro de Júnior porque o nome artístico é Elisandro Júnior, né? Como que tu vê o mercado imobiliário em Caçapava do Sul hoje? Começar assim já com a pergunta no teto. Difícil. Bom, o mercado imobiliário de Caçapava hoje, ele tem uma realidade que não é uma realidade de Caçapava somente, né? Nós não somos o patinho feio na lagoa. Ele é uma realidade que é em todo estado, é em todo o Brasil, inclusive, né? Tu falou do projeto do Corretor de Imóveis à Prática. Hoje nós temos seguidores no nosso Instagram de todos os estados brasileiros e nós temos contato com todos os corretores de todos os estados brasileiros. E quando tu sai fora de uma capital, de um polo, né? Vamos pegar a nível de estado aqui, a Grande Porto Alegre, Serra Gaúcha, Santa Maria, que é uma referência hoje a nível de Brasil, né? Quanto ao mercado imobiliário, a região de Pelotas, que é uma região grande também. Tu sai desse meio onde existe uma demanda muito grande pela habitação, onde existem linhas habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que é governo e construtoras. Então, existe uma demanda e existe um mercado que funciona e anda muito bem, onde existem grandes construtoras que conseguem ter um negócio, fazer loteamento, produzir imóveis e vender e conseguir ter um negócio saudável, né? Falando em negócio. Quando a gente sai desse polo e vai para o interior, e aí eu repito, não é Caçapava, é todo o estado, é todo o Brasil, não tem grandes construtoras ou quase nenhuma. Hoje em Caçapava, dá para dizer que tem um ou dois construindo. Então, o que acontece? Hoje nós não temos ofertas de imóveis novos, né, em demanda, onde a gente consegue ir lá escolher qual andar, qual posição solar, qual bairro. Não existe hoje isso. E é em Caçapava e em outros lugares. Então, no interior, né, e posso dizer isso como
perito avaliador, e hoje acabei de fazer uma avaliação onde foram mais de 20 imóveis avaliados em Caçapava, em outras cidades dentro do estado e fora do estado, inclusive Santa Catarina, onde a gente observa a mesma situação. Então, quando a gente vai para o interior, para uma cidade que nem Caçapava, onde não há construtoras, não há incorporação, né, incorporadoras fazendo loteamento e construções, né, nós, como incorporadoras, agora esse ano liberamos 59 lotes, né, e talvez venha mais um ou dois loteamentos aí em seguida, seja liberado aqui em Caçapava, mas fora isso não existe. Então, o que acontece? O mercado de quem compra e vende existe. Seja pequeno ou grande, esse mercado ele vai existir. Então, numa cidade como a nossa, onde não tem essa oferta, como qualquer outro mercado onde o que regula é a procura, a oferta e a procura, nós temos o quê? Uma procura e não tem uma oferta satisfatória. Com isso, uma cidade como Caçapava, ele se torna um mercado mais especulativo, ou seja, a referência de valor, muitas vezes, é o mercado, a pessoa, eu quero tantos mil pelo meu imóvel. Às vezes ele coloca ali 30%, 50%, acima até 100%, né? E não vende. Aí o outro vizinho vai olhar, tá, mas se o Júnior pediu 200 mil pelo imóvel dele, eu quero 300. Por quê? Porque envolve um sentimento, envolve uma especulação e é um mercado, tá, mas como é que estão pedindo esse valor? Eles estão pedindo, mas eles não estão vendendo. Paralelamente a isso, existe um mercado que anda, funciona, e quem tem esse conhecimento e quem conhece esse mercado somos nós corretores. Por quê? Porque nós somos profissionais que estamos inseridos vivendo e estamos fazendo negócio. Então, muitas vezes a gente chega num imóvel, a gente faz uma avaliação, a pessoa, não, mas como? Isso aí é muito baixo. Mas nem pensar, porque ela tem uma expectativa, ela tem um sentimento, porque aquele imóvel veio da família, veio, né, do pai, da mãe, do tio, e ela tem uma expectativa de valor que não existe. Então, isso é um mercado especulativo. Então, muitas vezes, existem dois mercados, então, que acontece. Vamos falar em Caçapava. O que acontece de fato, onde há negociação, onde há compra e a venda, e aquele mercado que é mais especulativo, que as pessoas ficam sonhando, imaginando que vão vender e não vendem, né? Então, às vezes, quando falam assim, mas então quer dizer que o mercado agora, em 2023, vendeu quem baixou o valor? Não. Vendeu quem cedeu por conta do preço real de mercado, né? E para isso, e entrando um pouquinho numa questão mais técnica, dentro das normas da BNT, existe uma previsão de como você avaliar imóvel. Existem 5 formas de avaliar um imóvel. Então, quando tem esse mercado especulativo, e é o caso de uma cidade vizinha que nós fomos fazer a avaliação, nós não tínhamos referência para comparar, nós usamos outros métodos para chegar ao preço e chegamos de forma fiel ao preço do imóvel. Então, o corretor ele tem essa informação. Então, o que acontece? Definindo o mercado de Caçapava. Então, como de qualquer outro lugar, de uma cidade do interior, ele é um mercado mais especulativo, ele é um mercado que tem uma expectativa, né? Um sentimento das pessoas que não vai acontecer. O que eu quero... De que forma eu encerro isso? Que quem quer comprar, e até quem quer vender, ele deve procurar um profissional. Para quem quer vender, entender, ele cair na real e saber que ele está seguramente vendendo por um valor que é o mercado, e não ficar naquele sentimento que ele vendeu por um valor menor ou que ele deu o imóvel. Não, você vendeu pelo valor real do mercado. E quem quer comprar mais ainda? Porque é comum chegar pessoas aqui e dizer, olha, eu quero vender o meu imóvel por tanto. A gente vai lá e faz uma avaliação. Não, teu imóvel não vale tanto, é tanto. Não, mas esse valor eu paguei mais que isso. Bom, mas tu pagou mal. Por quê? Porque tu não procurou um profissional, não procurou um corretor, tu foi pro mercado sem nenhuma orientação, sem de um profissional que entende do mercado, e ele ficou olhando o mercado especulativo e na avaliação dele, ele achou que aquele negócio que ele fez foi um bom negócio. E no fim, ele comprou um imóvel acima do valor que vale. Tudo porque ele não procurou o corretor. E muitas vezes ele acha que procurar um corretor ele vai ter um custo maior. E na verdade, às vezes um custo muito maior, um prejuízo maior por não ter o profissional ao lado dele. Excelente.
Júnior, a tua percepção no mercado pode pontuar e complementar. Talvez ela pode também ser um pouco diferente da ideia do Anderson. E também eu quero ouvir de ti o que no dia a dia, assim, tu percebe que dentro desse tema de compra do primeiro imóvel, e pode ser do mercado em geral, qual é a procura maior, o que está movimentando mais o mercado imobiliário de Caçapava hoje? Seja muito bem-vindo, né? Obrigado, obrigado. Então, complementando algumas coisas que o Anderson falou aí, principalmente sobre, voltando a repetir, não só Caçapava, como muitas cidades do interior, a questão da inflação do mercado, né? Então, voltamos a falar sobre a importância do corretor, sobre essa parte de avaliação, onde essa pessoa, ela, como na maioria dos casos, pode estar pedindo um valor por achismo muito acima do que esse imóvel vale, mas como também por não procurar um corretor, ela pode estar perdendo bastante dinheiro com isso, né, Anderson? Então, por isso a importância de tu procurar um corretor, onde hoje nós utilizamos 3 metodologias aqui para provar para essa pessoa o porquê dessa avaliação, que na maioria dos casos é um pouco menor do que essa pessoa imaginava, por não ter um embasamento de como chegar no valor do imóvel dela, né? E sobre a questão que tu falou sobre uma procura, o que hoje tem mais procura na cidade, vejo hoje que a maior procura por bens vem a ser como casas, tá? Nós possuímos hoje bem mais ofertas de casas do que tu pegar apartamentos por questão da incorporação, que hoje não existem tantas incorporações aqui na cidade, né? A questão de construção hoje, pela questão do envolvimento e pela falta de mão de obra qualificada hoje, não só qualificada, tu encontrar hoje profissionais da área se torna bem difícil. Isso não é só aqui, isso é qualquer lugar que tu vá hoje, a mão de obra ela se torna muito difícil de tu encontrar, né? Além da questão do envolvimento. Então hoje grande parte da procura e dos negócios que estão saindo são por imóveis prontos. E por ter uma oferta maior, existirem mais oportunidades de negócio, hoje casas vêm a ser o que mais está movimentando o nosso mercado na cidade, né? E isso vem ser uma lógica do que eu falei no início, porque se não tem construtoras construindo edifícios, né, prédios, condomínios, a pessoa individualmente não vai fazer um prédio para ela. Ela vai construir, vai acabar construindo uma casa, né? É. Então acaba que a própria cultura da cidade vai sendo morar em casas, né? E não em edifícios, em apartamentos. Sabe que essa questão de preço de imóvel, né, faz bastante tempo que eu ameaço falar sobre, né, porque, claro que é um assunto de muita polêmica, as pessoas têm, até no último episódio com o Heraldo a gente falava um pouco sobre isso, né, elas carregam algumas crenças, né, por décadas e se agarram naquilo ali, né, e as pessoas falam muito que, o preço do imóvel em Caçapava, ele é um absurdo. Devia estar longe do microfone aí. O preço do imóvel em Caçapava, ele é absurdo. Só que eu sempre dou um exemplo no meu bagualês, né? Quem não sabe, o bagualês é o dialeto do bagual, né? Eu sempre dou um exemplo no meu bagualês, mas para as pessoas assimilarem de uma melhor forma, eu sempre digo assim, cara, o valor do imóvel é a mesma coisa que tu pensar da seguinte forma. Nós estamos vivendo a crise do tomate. Beleza, que é um item ali, um item da mesa, né, do brasileiro. E aí tu tem dois cenários. Tu tem a cidade do tomate, a terra do tomate, onde a oferta de tomate ela é muito grande. Qual é a tendência do preço desse tomate lá na fruteira, lá no mercado, estando na terra do tomate, onde a oferta é grande, que o preço esteja ok, né? Até muitas vezes barato, porque a oferta é muito grande. Se tu pegar a cidade mais longe da capital do tomate, onde a oferta ela é muito pequena, onde existem mais pessoas querendo comprar o tomate do que a oferta de tomate, naturalmente o preço se eleva, né? Eu sempre dou esse exemplo porque fica mais fácil do cidadão assimilar, né? É a mesma coisa que a carne. Se tiver uma oferta menor de carne porque a venda foi para o exterior, ou seja lá o que for, o preço vai aumentar. Aqui, dentro da cidade, não é diferente. Se tu pegar um cenário próximo aqui, como, por exemplo, Santa Maria.
que é uma cidade, ou Pelotas, que deve estar mais ou menos a mesma distância que Caçapava, onde o número de incorporadoras, o número de construtoras, tudo aquilo que vocês mencionaram aqui, o número de loteamentos que saem nessas cidades é infinitamente maior, por mais que tenha um público maior, é mais produto no mercado, automaticamente os preços se nivelam. Então é algo que fica até de fácil, né? Fácil interpretação a partir do momento que tu segue uma analogia. Outra coisa importante dentro disso que a gente está falando e que tu comentou agora, outro ponto bem importante, principalmente para cidades do interior, que é o caso que eu falei. Hoje existe, né, até um trabalho em cima disso, o Caçapava está se trabalhando isso, em outros lugares também, é a burocracia mediante os órgãos públicos, que é para poder construir. Nós tivemos construtora, construímos por 10 anos, né, tínhamos equipe, nós construímos imóveis para vender, e nós levava 3 meses para construir uma casa e 1 ano para conseguir regularizar e vender. Então não tem como. Aí existe um custo desse dinheiro, né? Exatamente, existe um custo desse dinheiro e existe a burocracia que trava e faz que as coisas não andam. Isso é um ponto. Outra coisa, sobre valor, existe um sindicato chamado Sinduscom. Ele tem a nível de Brasil e ele tem, em cada estado tem o seu Sinduscom. Nós temos aqui o Sinduscom RS, tá? O Sinduscom, ele é o sindicato responsável para todo mês apurar o custo do metro quadrado, que chama-se CUB, custo unitário básico. Então, todos os meses, eles fazem esse cálculo e existe lá os padrões. Construção básica, né? Padrão médio, alto e baixo, construção de galpão, andares livres até 8 andares, andares livres de 8 a 16 andares, residências populares, e eles calculam um custo. Só para nós ter uma ideia, o custo mais baixo da residência mais baixo comum hoje, ele custa 2.200 o metro quadrado. Então, se eu quiser fazer uma casa de... O que tá nesse custo aqui? Vai dar o quê? 110. Vai dar... Nesse momento fica o meme da Nazaré. Daria 110 mil. Se fosse 100, daria 220. Então, assim, o que tá incluso no CUB? Tá incluso o material de construção, todo o material de construção, o serviço, a mão de obra dos profissionais e equipamentos e despesas administrativas. O que não está no CUB? Não está no CUB o custo do terreno, não está no CUB o lucro de uma incorporadora, uma comissão, não está ali o imposto que se paga por ser empresa. Então, se nós pegar 50 metros hoje, o mais baixo, o mais básico, eu tenho só para construir uma média de custo de 110 mil reais. Então, parte disso. Então... aqui é caro o terreno, lá na outra cidade é barato aqui. Bom, partimos disso aqui. A partir disso a gente consegue chegar em determinados valores. Exatamente. Já que nós começamos por esse viés de valor, de preço, até uma pergunta para o Júnior. O cliente comprador, aquele cliente que já está num trajeto, numa jornada de compra mais aquecida, mais direcionada, existe ainda muita surpresa em relação à questão do valor, do preço dos imóveis no mercado local, ou esse cliente ele já chega um pouco mais preparado, sente que ele já entendeu que a realidade do mercado é essa? Sim. Na verdade, esse cliente que tu falou que ele já chega um pouco mais aquecido, ele já amadureceu essa ideia, ele está disposto a comprar esse bem, ele já vem bem dentro de uma realidade. Até porque quem compra um imóvel, ele não vai olhar um imóvel, são raros os casos que vai olhar um imóvel e tu vai comprar aquele imóvel. Essa pessoa ela vai fazer uma pesquisa, ela vai colocar o custo-benefício na balança, ou seja, o imóvel X me oferece isso, o imóvel Y é mais próximo. Então tudo isso vai ser colocado na balança para que essa pessoa consiga ver o que é mais interessante para ela. Sim. Então ela já olhou mais alguma coisa, ela já tem uma ideia mais ou menos o que custa um imóvel em tal região. Então com toda certeza esse cliente ele já chega um pouco mais pronto, né, Anderson? Ele já chega com uma noção do mercado, porque ele já está fazendo uma pesquisa para ver o que vai se encaixar melhor dentro das necessidades dele hoje. Interessante. Até, Anderson, devolvendo para ti, eu pergunto pelo seguinte...
se fala muito, né? A questão dos memes hoje em dia na internet. E um meme que ele é muito forte, hoje circula muito forte, e chega bastante pra gente que tá no ramo imobiliário, é aquela fotinha assim, no tempo do meu avô, um lote gigantesco, né? Parece um sítio, 13 mil reais. Quando chega a minha vez, um corredorzinho assim, 150 mil. Tipo, as pessoas, elas têm esse entendimento, né? E de fato, né? Quando tu vai conversar com uma pessoa, com teu tio, teu avô, os teus pais, que iniciaram a sua vida, né? A aquisição dos seus imóveis lá na década de, sei lá, 80, o preço o valor que eles mencionam hoje, analisando hoje, é uma diferença gritante. Como é que tu explica, né? Para que as pessoas tenham um entendimento do que, de fato, economicamente acontece. Tá, são duas coisas aí. Primeiro, né, nós hoje, pela incorporadora, pela Vasconcelos Incorporadora, nós fizemos um loteamento. Então, hoje a gente tem a real noção de quanto custa para fazer um loteamento. E não é nada barato, né? Lá em 1980 e alguma coisa, e aqui em Caçapava tem um loteamento hoje, que tem registro, que tem matrícula, que está no meio do campo, que não tem água, que não tem luz, que não tem meio-fio, que não tem pavimentação, não tem nada. Não tem pluvial, não tem nada. Aí o pessoal compra ali, aí ele roça, aí ele passa uma patrola, aí ele pede uma luz, a luz vai vir, bem vindo, e assim vai indo conforme a demanda. Então, lá atrás, comparado com hoje, fazer um loteamento era bem menor o custo do que hoje. Porque hoje existe uma série de situações e tudo é custo que envolve para fazer um loteamento. Então, isso é uma coisa. Então, de fato, o custo hoje ele é maior, bem maior do que antigamente. A infraestrutura que a gente colocou no nosso loteamento, para quem já foi lá e viu, né, pluvial, energia, meio-fio, pavimentação. Só de pavimentação foi mais de 500 mil reais. Provavelmente é a melhor estrutura da cidade. Exatamente. A melhor até hoje é o loteamento que nós fizemos lá. Então, só em infraestrutura, só em pavimentação foi mais de 500 mil reais, mais de meio milhão. Então, isso é um custo que impacta no preço do produto. Ponto. Segunda coisa, eu tive um exemplo. 12 anos atrás, eu comprei uma casa e eu vendi depois dela, né? Lá atrás... Um intervalo de quanto tempo? 12 anos, tá? De 12 anos. De lá pra cá, o salário triplicou. Então, hoje o salário mínimo é 3 vezes o valor do que era em 2010. Na minha época, era quase um salário... era a prestação da casa. Na época, era R$545 o salário e era R$471 a prestação da casa. Hoje, se eu for fazer a mesma proporção de entrada e prestação, dá quase um salário a prestação. Então, na verdade, os valores se atualizam. Se tu analisar em 2000 e um pouquinho, era... sei lá, 100 e poucos, 200 e poucos reais, o salário mínimo. Então a gente não pode congelar os preços e achar que Sim. 3 mil reais hoje eu compro uma bike, uma bicicleta e meu avô comprou. Sim, não tem como comparar. Tu tem que trazer valor presente tudo, né? O que é a base, assim? Às vezes eu ouço, né, quem é do meio da pecuária, né? Quando eu fiz a minha casa eu gastei tantos bois. Hoje eu gastaria tanto. É uma forma de tu comparar. Né? Claro que aí existe o mercado, né? O boi, até uns 2 anos atrás, estava 3 vezes mais do que vale hoje. Então, caiu o preço. Então, tem essas variações. Mas a gente não pode congelar os preços e achar que nossos pais, nossos avós foram privilegiados. E sabe que tem uma frase que ilustra bem essa diferença, que tudo bem, por um lado... e aí eu vou responder usando outro meme, né? Por um lado, se tu olhar na questão somente do volume de moeda, a diferença de valor ela é grande. Mas, ao mesmo tempo, qual é a frase raiz de todo avô, de todo pai? Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Exatamente. Então, esse ponto ali, ele é muito pertinente. Muitos daquelas famílias tradicionais na qual o filho, até mesmo o pai construiu a família, o filho se criou dentro do imóvel. Lá, quando esse imóvel foi comprado, ele era uma região de
de um lote muito novo. Aqui na nossa cidade, que é uma cidade muito úmida, tu vê relatos de proprietários de imóveis aí que tem 40, 50 anos o imóvel, eles falarem assim, não, aqui uma quadra acima era um banhado, entrava... Extremamente comum. E tem outro fator também, assim, que por que os nossos pais lá atrás, né, compraram imóveis, investiram em imóveis, e eles tinham condições de comprar, que talvez hoje os filhos dos netos não têm. Porque lá atrás não tinha internet, o pessoal não tinha carro, não tinha uma série de coisas. Então, eles... Era a água, a luz, sei lá, um aluguel, a comida, a roupa também é uma coisa... Não era hoje, que nem hoje, que se trabalha a marca, né? Exatamente, Tu compra por uma é. marca, como é que eu vou dizer? Pela Hoje, logo. se tu pegar o custo fixo da pessoa, nós vamos entrar em streaming, Netflix, Spotify, por exemplo... O filho faz inglês, é academia, o que ele falou, a internet top, a gente não abre mão disso, da marca tal. Não estamos dizendo que isso é errado, né? Na verdade, eu mesmo sou um consumidor da... Certo, escolha. Mas os custos hoje são outros também. Então, hoje, né, para nós encaixar, né, eu lembro, eu ouço os meus filhos, meus pais, não, quando a gente começou a casar, a gente tinha uma cama, um fogão, não servia uma televisão, uma cama, um fogão, não servia uma geladeira. Hoje em dia, o casal, a gente tem que ter o forno, tem que ter o ar, tem que ter... Bom, não é errado isso, só que, obviamente, isso tem um custo. Ao escolher, deixamos. E ao escolher, deixamos. É uma nova realidade, né? Onde nessa realidade atual também ficou muito mais fácil de dispersar o teu dinheiro. Porque, e não, exatamente como tu falou, não que isso seja errado, é a nossa nova realidade. Vou dar um exemplo. São luxos que tu tem hoje que não existiam no passado. Um exemplo, por exemplo, a questão do carro. Conforto, né? Ninguém calcula o custo de um carro. Um carro, embora tu não pague a prestação, tem PVA, tem seguro, tem manutenção, uma série de outros custos. Se tu botar na ponta da caneta, tu vai ver quanto custa um carro por mês. Em 2005, quando eu cheguei em Caçapava aqui, era a imobiliária aqui na frente da Móveis Sul, aqui lá da Magalu. Tu saía 10 horas da manhã, podia voltar, sempre tinha uma vaga ali e tu estacionava. Hoje, aqui na volta do centro, 2 quadras para baixo, que tu quer tentar estacionar, tu não estaciona mais. Isso significa o quê? E mais pessoas estão com carro, ou seja, ela aumentou um custo no orçamento dela, que ela, ok, beleza, é escolha, ao escolher deixamos, que a gente falou aqui, mas consequentemente ela vai guardar menos dinheiro e talvez ali na frente ela não tenha dinheiro para investir no terreno, para investir no imóvel. O perfil, dá para se dizer, não sei nem seria o termo certo, mas o perfil de consumo ele mudou, né? Hoje em dia nós iniciamos a nossa vida adulta, ou aos casados, se inicia a vida de casado, de dono de casa, com um nível de conforto que, às vezes, os nossos avós não viveram até hoje. Tem outra análise muito interessante que falam que, olha, muito provavelmente o teu avô não pediu durante a vida inteira o número de delivery que tu pediu num mês. É verdade. Por característica, né? É verdade. Então, é muito esses pontos. Bom, então, agora vamos começar a comprar o imóvel. Já analisamos o mercado, já analisamos até alguns gargalos financeiros. Entrando numa jornada de compra ou até num plano de ação para as pessoas comprarem os seus imóveis. Eu estou provavelmente há uns 7 anos fora do mercado de venda, né, de atendimento ao cliente. Eu peguei um período de aquisição de terrenos, né? Em lugares mais afastados, que o pessoal fazia aquela início de compra do primeiro imóvel raiz, que inclusive é uma das possibilidades. Como é que ela funcionava? O cara se concentrava em um determinado período, levantava um volume de dinheiro, ou ganhava às vezes uma herança, ou vendia um carro, enfim, ele se capitalizava de alguma forma e fazia a aquisição de um terreno. A partir do momento que ele fazia a aquisição do terreno, e muitas famílias deram início ao seu patrimônio assim, ele iniciava a construção de algo menor para que depois ele pudesse transformar aquilo num imóvel maior. Eu cheguei a pegar esse momento, era muito frequente de acontecer isso. Vocês ainda têm esse perfil de cliente que vai lá ou por herança ou por
por recurso próprio, adquire o primeiro terreno e ele já começa naquele garimpo de aos poucos construir esse imóvel, ou já é um perfil que se vê muito pouco? Assim, ó, hoje a gente orienta muito isso aos clientes, né? Eu faço muito isso. A pessoa chega ali com... O primeiro passo que a gente faz quando a pessoa quer financiar, a gente orienta como funciona o financiamento e faz uma simulação. Para ela entender como funciona, quanto vai dar a prestação ali. O que eu sempre aconselho? Pessoal, mas o valor que eu quero, eu posso financiar, eu não estou encontrando. Digo, olha, vou te dar uma sugestão. Constrói. Tu pode comprar novo, como não tem novo, como não tem oferta, tu pode construir, né? Se tu construir, tu vai comprar um terreno e tu vai ter o custo da obra. Então, tu vai ter, inclusive, ter uma vantagem ali, né? Constrói. É um casal novo, ainda não tem filho, constrói, compra um terreno, constrói ali um quarto, sala, cozinha, banheiro, encaixa dentro do teu orçamento, já deixa aquela obra, aquele projeto pronto para um aumento depois, que fica mais fácil de se fazer. E ali na frente tu tem um bem, tu tem um imóvel, aumentou a família, aí tu tem uma base ali de 100, 150, 200 mil, vende o imóvel, aí tu dá um upgrade, né? Já vai estar melhor de vida, certamente, mais estabilizado. Aí tu financia, vai para um outro perfil de imóvel. Muita gente faz isso. Eu já teve cliente que já fiz 4, 5, 6 vendas ao longo de 20 anos, que ele tinha um imóvel, aí vendeu um sítio para fora, comprou um imóvel, depois ele ampliou, comprou um outro, depois comprou outro. Hoje ele tá com um imóvel de $500 mil. Mais de $500 mil, né? E eu acompanhei toda a trajetória dele. Então, mas não é bem o que eu quero, mas é pequeno. Olha, se é só vocês estão iniciando, são jovens, ainda não tem filho, investe no imóvel. É um investimento. Depois, tu começa, né, a melhorar aos poucos, com o tempo. Faz-se essa transição e com o tempo tu vai ver que tu teve um ganho, né? Teve um patrimônio que tu não teria se não tivesse feito essa atitude lá atrás. E ainda existem alguns casos, o Anderson falou de quem faz o primeiro imóvel um pouco talvez menor do que para frente tu vai precisar, mas em um primeiro momento é o que se encaixa no teu orçamento. Além de tu ter a alternativa de tu vender e comprar um outro imóvel, hoje existem pessoas que financiam um imóvel na hora dela fazer um projeto. Ela já faz um projeto secundário. Ou seja, ela faz aquela casa já estruturada para quando ela quiser aumentar, fazer um quarto a mais, fazer 2 quartos a mais, ela já tem um projeto pronto que vai se encaixar sem ela precisar mexer em estrutura. É só ela aumentar, né? Então, além de tu vender e poder comprar um imóvel, hoje essa seria uma outra alternativa para te dar o teu primeiro passo. Porque o quanto antes tu der ele, quanto antes tu vai estar com aquele bem valorizando, tu vai estar com o teu bem, né? E aproveitando a deixa do que tu falou em relação ao financiamento, como é que tá essa jornada de compra do primeiro imóvel através de financiamento? Como é que vem acontecendo? As pessoas seguem procurando? O que tu percebe da oferta de crédito, das modalidades de financiamento e do próprio consumidor, né? Na verdade, hoje, grande parte dos negócios que saem, eles são via financiamento, né? Hoje, linhas de crédito vem baixando a taxa de juros, então isso vem sendo algo atrativo aos clientes, né? Até por ter várias opções, que nem o Anderson falou, tu quer comprar alguma coisa pronta, tu não encontrou, tu tem a oportunidade de construir num terreno que tu já possui, tu tem a oportunidade de financiar o terreno e a construção. Então, existem diversas formas de tu fazer a aquisição desse imóvel. Hoje, agora... Usado, novo, apartamento. E ainda assim, ó, hoje tem linha para venda somente do terreno. Também. Então, eu não tenho entrada para comprar o imóvel, não tenho custo, o valor, o dinheiro para pagar o custo da escritura, mas eu consigo pagar ali 600, 500, 700 por mês de prestação que ele faz um investimento. Compro no terreno. Exatamente. Não quero te apertar, mas tu tem em mente, tu te recorda para quem quer adquirir um terreno lá do loteamento da Vasconcelos Incorporadora, um terreno aí de 70, 80 mil reais, como é que tá mais ou menos a questão de percentual de entrada e valor de parcela? Tu lembra da cabeça? Eu não lembro bem da cabeça, mas o percentual é os mesmos 20%, tá? Mas é menor do que o 200 mil. Que vai dar aí em torno de 15 mil reais 15, de 14, entrada. 15, 16 mil reais.
Prestação vai dar acho que 600, 700 e poucos reais por aí. Exatamente, não volta entre É 650 e bem, 700 bem reais atrativo nessa e bem base. acessível. Então, quem tá assistindo esse episódio, claro, nós estamos fazendo esse episódio em março de 2024, já é possível tu comprar um terreno em rua calçada, né? Um loteamento com toda a infraestrutura de água e esgoto, com em torno de 15 mil reais de entrada, vai variar ali conforme a renda, de 15 a 20 mil reais de entrada, e parcelas que variam de 700 a... Quanto que você falaram? Nessa média. Em torno de 750, por aí, em torno disso aí. Interessante. Agora eu perdi a linha de raciocínio de Da onde nós jornada do primeiro imóvel. sim, do primeiro imóvel. Então, como a gente falou, existem várias oportunidades hoje, além de terem aumentado o valor. Agora, no ano passado, a gente teve um aumento nos valores do financiamento, ou seja, pessoas que se encaixam dentro da faixa 1 e 2, famílias, na verdade, né? Que é para quem tem uma renda de até 4 mil reais, essa pessoa consegue financiar um imóvel de até 190 mil. E digamos que a prestação fica praticamente o valor do aluguel. Sim, exatamente. Se tu comparar o aluguel do imóvel e a prestação, fica assim, ó, ali muito próximo. E além da parcela, ao longo do tempo, ser algo que vai ficar defasado. Né? Porque o teu financiamento ele vai ter um reajuste quase nulo, em questão de reajuste mesmo. E a questão do aluguel, ele vai reajustar. O teu salário, ele vai reajustar. Então, a parcela do teu financiamento ao longo do tempo, quando tu chegar aí a 5, 10 anos para frente, ela vai estar algo completamente defasado e o teu bem vai estar valorizando. Então, o financiamento hoje vem a ser uma oportunidade muito interessante para quem quer começar, né? Não só para quem quer começar, para qualquer tipo de pessoa, tu vai estar, ao invés de estar pagando por uma coisa que não vai ter um retorno, tu vai estar pagando por um imóvel que é teu e vai estar lá valorizando, né? Quando tu vender esse bem, ele vai estar valendo aí 3, 4, 5 vezes mais do que tu pagou. E o financiamento, ele tem uma coisa que eu sou apaixonado, e eu vou ser um defensor do financiamento imobiliário nesse podcast, que é o seguinte: na aquisição do imóvel, vamos pegar um valor aí, 200 mil reais como exemplo. Na aquisição do imóvel de 200 mil reais, tu vai desembolsar ali 40 mil reais de entrada, né? Sim. Num cenário perfeito. Sim. E vai ter as tuas parcelas ali. Porém, tu desembolsou aqueles 40 mil reais, tem mais algum valor de taxas ali, tudo mais, do registro do teu financiamento. A cada ano que passa, por mais que tu pague as parcelas, o teu imóvel ele tem uma valorização. Sim, perfeito. Ou seja, digamos que o teu imóvel ele vai ter uma valorização de 10% ao ano. Estou criando o cenário perfeito aqui. Passado 2 anos ali, no primeiro ano de 200, o teu imóvel vai para 220, no segundo ano para 240 e poucos. A valorização de patrimônio, ela está em cima de 200 mil reais, ela é tua, e ela está em cima de 200 mil reais que tu nunca desembolsou. Então, tu tá ganhando a valorização de patrimônio em cima de 200 mil, sendo que tu desembolsou 40 e 2 anos de parcela. Eu vou dar um exemplo no meu caso. Em 2010 eu comprei um imóvel. Paguei 55 mil na época. Naquela época se financiava 100%. Financei 55 mil, salário 545 reais. A minha prestação deu 471 reais. E o aluguel que eu pagava, do imóvel que eu pagava, era 380 reais. Em 2016, 2015, 2016, eu vendi ela. Claro que aí eu paguei 55, coloquei mais 35 mil em reforma, em aumento e reforma. Ou seja, investi entre o financiamento e o que eu coloquei deu 35 mil. Saí do aluguel, que era uma despesa de 380 reais, e comecei a bancar 471, que era a minha prestação. Em 2015, 2016, não lembro, vendi ela por 185 mil reais. A prestação estava 421 reais. O saldo devedor de 55 estava 42 mil reais. E o salário mínimo estava 945 reais. Isso em 5, 6 anos. Então, só para nós fechar a conta, para quem está acompanhando, eu tenho uma dificuldade absurda, né? Já comentei com vocês de acompanhar o raciocínio. Só para nós fechar a conta. Comprou por? 55. Investiu quanto? 35. 90 mil. 90 mil. 6 anos depois, vendeu por? 180. 185.
185 deu 95 mil. Deu 100%. E sendo que... Com o investimento da reforma. Sendo que tu teve uma valorização, digamos que um ganho de capital de 95 mil, mas tu havia desembolsado apenas... Resumindo, quando eu vendi ela, eu paguei o saldo devedor, me sobrou basicamente 2 casas para mim. É incrível. Na verdade, ele desembolsou um total de R$0, né? Porque na época financiava esse 100% do imóvel, ele financiou. Então, assim, ó, 100%, eu não tinha pego esse... a gente suspeito, mas o imóvel sempre, em momentos de crise, pandemia e crise, que as pessoas falam, né, de mudança de governo, o imóvel, tu comprou, tá no teu nome, tu paga o teu IPTU em dia, é certo que ele vai valorizar, sempre. Sim. E aí que vem o que o Alexandre falou, o ganho patrimonial. Então, quando tu analisa, mas eu tô com dinheiro na poupança ali, ele me rende 0 alguma coisa, e o aluguel vai me dar 0,35, 0,38. Sim, mas tu tem que incluir, junto com o aluguel, o ganho patrimonial. Se tu pegar o ganho patrimonial, ou seja, a valorização que o imóvel teve em 1 ano, mais o aluguel que tu teve, ele vai ser muito superior ao ganho do que tu teve num investimento financeiro. Que, se tu tirar aquele valor todo mês, daqui a 1 ano tu vai ter só o casco, defasou aquele valor e tu tá sempre com aquele casco. O imóvel, daqui a 1 ano ele vale mais, o aluguel vale mais, no outro ano o imóvel vale mais, o aluguel vale mais, ele só aumenta. Então é uma forma de tu poder todo mês sacar aquele aluguel ali, usar ele, mês seguinte tu vai ter de novo e daqui a 1 ano vai se atualizar o valor. Sim. Então não tem, assim, o melhor investimento hoje é imóveis. Se tu analisar hoje as pessoas mais ricas do mundo, eles são pessoas que investem em imóveis no mercado imobiliário. Não, isso é muito louco. Até eu presenciei uma situação já, uma conversa, e depois eu fiquei me torturando com aquele assunto, né? E a linha de raciocínio era justamente a seguinte. E vocês que estão assistindo, acompanhem conosco a linha de raciocínio e os guris aqui me corrijam, que de vez em quando eu perco a caixa preta. Mas o montante era R$500 mil. E o debate era investir a 1% ao mês ou adquirir um imóvel para retorno de aluguel. Beleza. E, na verdade, eu tô só refazendo o mesmo raciocínio que tu fez, né? R$500 mil a 1% ao mês daria 5 mil, correto? De ganho. Beleza. Ele comprando um imóvel de R$500 mil, se eu não me engano, o exemplo do caso teria 2.200 de retorno de aluguel. Aí tu para olhar, 500 mil investido, 5 mil, 500 mil no imóvel, 2.200. Pô, a primeiro momento, o que tu vai dizer? Não, para aí, o investimento vale muito mais a pena. Só que se tu for comer desse dinheiro, como eu sempre digo, passados-se 5 anos desses 500 mil aplicado e todos os meses tu comeu daqueles 5 mil, 5 anos depois, com 500 mil, tu não compra mais nada, porque o dinheiro vai passar pelo mesmo fenômeno que nós citamos há pouco do terreno. 5 mil por mês. Aí só para eu concluir, e já te entrego, se os 500 mil foi colocado num imóvel, por mais que tu tenha um ganho menor, e se o teu investimento era para sobrevivência, tu viveu num padrão menor, mas aquele imóvel corrigiu, e aí a minha calculadora mental de juro composto não vai acompanhar, mas se fosse um juro simples, daria aí R$750 mil. Então, teu montante, que era 500, 5 anos depois do investimento continuou 500, comeu o lucro, só protegeu o casco, e no imobiliário os teus 500 se tornaram 750. Na verdade, seria mais, né? Porque juro sobre juro. Assim, ó, existem alguns números assim, que falam que o imóvel valoriza aí 5%, 6%, 7% ao ano, né? A nível de Brasil. Só que, na verdade, é fácil tu analisar, pegar um imóvel friamente e analisar quanto que ele foi vendido o ano passado, em maio do ano passado, e quanto que ele vale hoje, a gente vai ver que, em média, dá em torno de 10% ao ano. Então, se nós pegar 500 mil, 10% ao ano, daria 50 mil, né? 50 mil de valorização patrimonial. Sim. Então, valeria 550 mil. Se eu pegar 5 mil de aluguel, daria 60 mil, daria 10 mil a mais. Só que, é como tu falou, eu só tenho o casco dos 500 mil. No outro ano tem 550 mil e o aluguel que vai ser reajustado.
Ao final de 5 anos, lá, um cálculo reto, né? Nós estaremos com um patrimônio de 750 mil reais e um aluguel proporcional a 750 mil reais que vai estar beirando 5 mil. Então, tu tem é isso que a gente tem que olhar, não é só para os números. É a mesma coisa que às vezes a pessoa olha, mas se eu pagar tanto por mês, multiplicado por 30 anos, eu vou pagar 13 imóveis. Sim. Se tu, não é aqui pela matemática, sim. Mas não é esse o cálculo. R$1.000 hoje é R$1.000. Que o mês não é mais R$1.000. Já defasou? Então, esse valor fixo vai defasar. É o que eu digo, daqui 30 anos, esse valor da tua prestação vai ser mais ou menos equivalente a uma conta de luz, de água, de internet. Porque vai defasar. Por outro lado, se tu financiar em 30 anos, teu imóvel vai valorizar em média 10% ao ano a juro composto. Quanto vai valer o teu imóvel daqui a 30 anos? É assim, imóveis. Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Caçapava em 2005, né, tinha imóveis que na época a gente vendeu por 70, 60 mil. Hoje vale 400, 500, 600 mil. Então, naquela época, 60 mil esse imóvel aqui. Hoje é um terreno, né, no bairro. Então, assim, é isso. Por isso a importância de não achar as coisas. Eu acho que me disseram. Não. Procura quem entende, quem sabe, que possa dar essa orientação matematicamente, se necessário. Exatamente. E, na verdade, uma alternativa dentro dessa conversa para agradar a todos os gostos, né? Que nem tu falou, se essa conversa fosse algo que realmente essa pessoa tivesse disposta, procurasse um profissional, o que seria uma alternativa muito interessante para essa pessoa hoje e agradaria a todos os gostos, tá? A pessoa tem a opção de comprar um imóvel, tem a opção de aplicar o dinheiro. O que essa pessoa pode fazer? Essa pessoa, ela aplica esse dinheiro, ela financia um imóvel, com o rendimento dessa aplicação, ela paga a parcela do financiamento, sobra dinheiro e esse valor do aluguel vai estar entrando para ela como um lucro e o imóvel vai estar lá valorizando, né? Então, hoje seria uma alternativa... Exatamente. E muito interessante. Porque tu vai estar com o teu casco, tu vai estar com o imóvel e tu vai estar com o aluguel. E vai estar com o ganho a valorização de patrimônio. Sim, exatamente. O dinheiro vai trabalhar para ti. Né? Tu tem muitas pessoas fazem isso. Eu vou usar os 20% que eu preciso de entrada, a despesa da escritura. Deixa aplicado. Tem aplicações, conforme o valor, aplicações excelentes hoje, né? Mais o aluguel, ou seja, daqui a pouco o aluguel mais a aplicação paga a prestação e sobra. Então isso é uma forma de multiplicar o patrimônio. Exatamente. Em caso de uma emergência, vai estar lá o teu casco, caso tu precise, vai estar lá o casco e vai estar lá o teu patrimônio, que vai estar lá rendendo ano após ano. É outra coisa que a gente vê as pessoas têm medo, assim, mas eu vou financiar, não sei, amanhã, daqui um ano. Se tu comprou um imóvel no valor de mercado, se tu comprou um imóvel financiado pelo banco, que existe uma avaliação imobiliária, inclusive, junto, né? Pagou o valor de mercado, fique tranquilo. Se tu precisar, daqui um ano, dar um imprevisto, ter que ir embora, um desemprego, alguma coisa, coloca no mercado e vai vender teu imóvel. É só botar ele no valor do mercado. Se estiver documentado, se tiver ok, tiver no preço de mercado, vai ser vendido. E aí, esse tempo de um ano que tu trocou o aluguel pela prestação, a valorização patrimonial, o FGTS que ele usou, que não rende nada lá para ele, e agora aplicou no imóvel, que rende a 10% ao ano. Só a valorização patrimonial. Daqui um ano precisou vender, vende imóvel, a diferença é teu, já vai estar com um valor ali bem bom, bem interessante. E por isso a importância de, desde o início, tu procurar um corretor, né? Para ele te indicar, olha, esse imóvel, ele tá uma opção interessante para te comprar, ele tá dentro de um preço de mercado para te comprar, para não acontecer que nem o caso que o Anderson falou. Essa pessoa comprou o imóvel dela direto, acima de um preço de mercado, quando ela for vender, ela não vai conseguir vender nem o que ela pagou, né? Ou seja, por isso a importância de, tanto na hora de comprar quanto tu vender, tu procurar um profissional em qualquer área da vida para te auxiliar. Porque se tu comprou mal, tu vai vender mal. E eu procurando um profissional para me auxiliar, digamos que eu quero comprar um imóvel e não possuo nenhum imóvel ainda, é a compra do primeiro imóvel, tal como no título do nosso podcast aí. Procurei o corretor Elisandro Júnior e disse assim, Elisandro, eu quero comprar um imóvel através de financiamento. Quais são as etapas aí que nós temos que encarar pela frente? Muito bem. Primeira etapa, nós vamos encontrar o imóvel perfeito para ti, tá? Depois disso, nós vamos fazer uma simulação
Para te ter uma ideia do valor de entrada, para te ter uma ideia do valor de parcela, para te conseguir ver se encaixa dentro do teu orçamento hoje. Após isso, nós vamos unir toda a tua documentação para encaminhar esse teu financiamento, e inclusive é feito tudo aqui pela Vasconcelos. Tá? Vamos encaminhar esse teu financiamento. Após isso, vamos organizar a questão de assinaturas, contrato com o banco e tudo mais. Vai ser registrado esse imóvel no teu nome, tá? Após isso, vai para o banco fazer a quitação ali com o proprietário do valor que foi financiado. O valor da tua entrada tu já pagou na assinatura desse contrato, e após isso esse imóvel é teu, né? Então são alguns processos, e hoje tem-se muito a impressão de que é um processo demorado, mas tu pegar um imóvel pronto hoje, e todos os processos, nada der errado, tá? Às vezes é um documento, às vezes é alguma coisa para te corrigir, às vezes é qualquer detalhe que dê nesse processo que fuja um pouco do padrão, em torno aí de 45, 60 dias, esse imóvel está registrado no teu nome, o dinheiro está na conta do vendedor, tudo certinho, né? Então, não é um processo demorado como a maioria das pessoas acha. Às vezes tu vai encaminhar a escritura em tabelionato, o imóvel, às vezes acontece, precisa de uma certidão atualizada, de uma regularização. Sim. Às vezes acaba que ele leva ali 15, 20 dias, às vezes, para conseguir concluir uma escritura. E às vezes o financiamento leva 30 dias. Exatamente. Então é praticamente à vista, não é é demorado. Aí não precisa nem entrar muito em detalhes, né? Mas só, não sei se vocês têm esse número em mente, assim, para a gente poder situar o pessoal. Então, se eu quero comprar um imóvel através de financiamento, uma coisa interessante para eu já ter em mente é que eu preciso de... vamos pegar um imóvel aí na casa dos 300 mil reais, eu preciso de 20% desse valor como entrada. Como entrada, sim. 60 mil. Exatamente. Né? Tá, mas 20% de qualquer valor, até 500 mil como é? Não, é padrão? É, padrão. Tá. Exatamente. Então 20% do valor do imóvel não que eu... Não tô bem lembrado agora. Depois ele tem o SFH e SFI. São duas linhas, mas o SFH, que é o que a gente opera... O princípio é 20%. Tá. Demais taxas ali no final desse processo de financiamento gira em torno de quanto por cento ali? Que o cliente já vai ter que se preparar com essa grana para... O padrão, vamos dizer assim, que uma escritura normal em tabelionato, em média, 4% do valor do imóvel ele gasta com escritura. 2% de ITBI, mais ou menos 1% de escritura e mais 1% de registro, tá? Dá para registrar. Então, estamos falando de 8% aí, né? Não, 4%. Não, tudo. 4 do... 2 ITBI, 1 da escritura, 1 do registro. 4%. Ah, tá, sim, perfeito. Se for financiado, aí tem... Comprando um imóvel à vista, tá? Só para complementar a fala. Isso, à vista. Se for financiado, ele muda um pouco, mas mesmo assim ele sai um pouco mais barato. Então, no financiamento tem a taxa de engenharia, tem a taxa do banco, que tá ali o custo da engenharia, o custo da escritura em si, alguma taxa ou outra que o banco cobra ali. Aí a ITBI, que é o imposto que quem compra paga na prefeitura ali, quando ele adquire um imóvel, ainda sobre o valor financiado, ele paga 0,5%, e sobre o valor não financiado, ele paga 2%. Então, ele tem uma economia na taxa da ITBI. E se for a primeira compra do imóvel dele, eu não estou bem lembrado, acho que não é só programa Minha Casa Minha Vida, né? É a primeira compra. Se for financiado, Se for financiado e for a primeira compra dele, ele tem 50% de desconto na hora de registrar no cartório de registro de imóveis. Então, ainda no meu bagualês, podemos ver que o cara precisa se preparar com 20% de entrada e 4%. Em torno de 4 a 5% para as demais taxas. Acho que 4% para não surpreender. Imagino que talvez dê até um pouco menos que isso. A questão da entrada também é importante ressaltar o seguinte, ó, os 20%, a pessoa dentro desses 20, ela pode usar FGTS. Isso, já é verdade. E do casal ou da família ali, né, pode usar. Eu tenho 10, eu tenho 15, chegou aqui 15% de FGTS. Pode usar o FGTS. Claro que aí tem regras, né? Se a pessoa nunca adquiriu, não tem imóvel no nome dela, se ela não usou saque aniversário, aí tem umas regras do FGTS que são casos específicos que teria que se analisar a possibilidade de usar ou não. Ainda existe aquela possibilidade, olha, eu tenho um terreno, será que o dono aceita? Eu tenho um veículo, será que... Bom, eu vou dar o meu testemunho para vocês terem uma ideia. A aquisição do primeiro imóvel da minha família, que fizemos eu e os meus pais juntos, foi usado
o FGTS, um valor em dinheiro, que era uma reserva que nós tínhamos, e mais um veículo meu na época. Tudo isso foi o montante que preparou o valor de entrada do imóvel. Na época, nem sei, mas deve ser uns 8 anos atrás, girava em torno de 40 ou 45 mil de entrada e uns 75, 80 mil de financiamento. 120, 130 mil o valor do imóvel. É mais ou menos isso aí. E agora para o Anderson, eu, Alexandre, cliente da imobiliária, quero fazer a aquisição do meu primeiro imóvel através de consórcio. Faço questão que seja através de consórcio. Quais são as orientações que tu me dá e quais são os passos que nós temos pela frente? Bom, aí é o seguinte, primeiro, antes da contemplação. Antes da contemplação, a pessoa quer comprar um imóvel e ela quer comprar através de consórcio, ela vai entrar no jogo do consórcio. Ele pode ser o primeiro, pode ser o último. Não existe mágica. O que vai acontecer, conforme a administradora, é a possibilidade dele ter mais chances de contemplação em função de lance livre, lance fixo, né? O número de contemplados, porque é um grupo bom. Aí ele entra no jogo da contemplação. Então não tem o que fazer. Quais casos que eu oriento para quem quer adquirir a casa, um imóvel próprio, né? Não é um perfil de investidor. Ele quer para moradia e ele quer o consórcio. Às vezes chega pessoas e diz o seguinte, olha, eu moro na casa do meu sogro, da minha mãe, a gente não tem o custo do aluguel, a gente não tem pré-assistência, a gente quer algo para nós. Bom, então tu tem o perfil do consórcio. Exatamente. Porque qual a vantagem do consórcio? Se eu tenho uma carta de 200 mil e o imóvel vale 200 mil, não tem entrada de 20%. Sim. Usa toda a carta. Então, esse perfil tem perfil para um consórcio. Não, mas nós queremos dentro de 6 meses, 1 ano. Bom, então não aconselho o consórcio. A não ser que tu tenha, olha, eu tenho 30%, 50%, 60% do valor ali e se precisar eu vou começar a dar lance. Bom, aí tá. Aí tu vai entrar no jogo e tu tem boa chance de contemplação. Aí ok. Aí nesse caso, sim. Beleza. Então, nesse caso que se a pessoa não tem um dinheiro para contemplar, ele tem urgência, bom, então tu vai pro financiamento. Então vamos fazer uma simulação e vamos ver o financiamento. Beleza. Bom, mas ele contemplou, fez o consórcio e contemplou e quer comprar um imóvel. Quais são as etapas? Bom, aí agora ele passa a etapa de uma compra por consórcio semelhante ao do financiamento imobiliário pelo banco. Vai ter que ter uma aprovação de crédito dele perante a administradora. E no primeiro momento, às vezes, ele só faz o contrato e vai pagando e contempla. Contemplou. Bom, agora tem que aprovar o teu crédito, porque agora tu vai... A administradora vai entregar o dinheiro pro vendedor e vai gerar um compromisso que o imóvel vai ficar alienado em garantia para a administradora. Agora mudou um pouco a conversa, né? A administradora vai querer uma garantia. Então, vai ser aprovado o crédito dele. Aprovado o crédito dele, vai ser juntada a documentação do imóvel e do vendedor. Vai ter uma avaliação do imóvel para conferir se o imóvel vale o preço, se está ok, se a documentação está ok. Isso para uma empresa terceirizada contratada. Se tiver ok, eles vão analisar a situação fiscal e forense, ou seja, as negativas, né? O CPF do vendedor. Se tiver ok o vendedor, se tiver ok o imóvel, aí vai para a etapa de assinatura de contrato, mesmo formato de financiamento, paga-se TBI, vai ter uma despesa, alguma taxa na administradora, vai para o cartório de registro, quando voltar, a administradora confere o registro, se tiver ok, faz o pagamento para o vendedor e o negócio está concluído. A critério de... Claro que é uma forma resumida, mas nesse intervalo tem muitas coisas que acontecem, né? Papelada, documentação, avaliação, e é burocracia, que aí cabe o corretor que está auxiliando na venda, né, fazendo a venda, acompanhar e fazer esse processo para o cliente. É uma questão mais operacional, né? Sim. A critério de informação, há muita diferença, se falarmos do mesmo valor, muita diferença de valor da parcela de ambos ou não? Falando de parcela cheia do consórcio do financiamento. O consórcio sempre vai ser menor que o financiamento. Aí vem a questão de urgência. Tanto prazo quanto valor da parcela. O prazo do consórcio é menor. Consórcio, no máximo 240 meses. Vai dar aí, né? Não lembro de cabeça de alguma, posso até errar aqui, mas não mais que isso.
O financiamento imobiliário, ele tem até 35 anos. Lembrando que a idade da pessoa mais o tempo de financiamento não pode ultrapassar 80 anos. Ou seja, Perfeito. a partir dos 45 anos, a cada ano que passa, diminui o prazo, né? Mas o consórcio sempre vai ser uma vantagem porque é um custo. Vamos falar, não vamos falar de taxa de administração nem de juro. Vamos falar de custo, né? O custo que eu tenho com um consórcio, ele vai ser menor que o juro. Aí vem a questão da urgência. Tu tem urgência, é para 6 meses, 1 ano, se encaixou, tu tem entrada, ok? Não vai perder, tu vai ganhar na valorização patrimonial, tu vai deixar de pagar o aluguel e vai pagar o financiamento. Não, mas eu tô naquela situação que eu falei aqui. Eu moro na casa do meu pai, da minha sogra, do lado que não pago aluguel, né? Moro aqui fora para campanha, então eu quero ver se... Bom, então tá, então faz um consórcio, tem tempo, sugiro o consórcio, que tu vai ter um ganho, né? Porque tu vai ter menos tempo para pagar, tu vai ter um custo menor do dinheiro, e na hora que tu for fazer a compra com consórcio, tu não tem a obrigação de ter os 20%, né? Tu pode usar o 100% da carta se o imóvel valeu o valor, for avaliado pelo preço da carta. Então tem essa diferença. O consórcio sempre vai ser menor, mas vai depender aí da urgência da pessoa, né? Vantagem e desvantagem do consórcio, aproveitar que tá quentinho aí. Vantagem do consórcio? A vantagem do consórcio é o custo menor, né? E a desvantagem é que se tu não vai... não tem previsibilidade. Não tem previsão. Pode ser o primeiro, pode ser o último, né? Claro que, mesmo que às vezes as pessoas... Aquele exemplo que o Júnior deu ali, da pessoa ter um dinheiro e financiar, usar o juro da aplicação mais o aluguel e pagar, o consórcio é a mesma coisa, né? Tu pode, olha, eu tenho um dinheiro aqui... E eu quero, mesmo assim, não quero me descapitalizar. Então, eu vou fazer uma carta de tanto aqui, eu já vou contemplar no primeiro, segundo mês aqui, porque eu já vi quanto que tá contemplando, né? Vou para as cabeças e depois eu fico com uma prestação razoável, legal, e o custo disso vai ser menor que o financiamento, possivelmente, né? Então, a vantagem do consórcio é o custo, né, do dinheiro que ele é menor, e a desvantagem é a imprevisibilidade se eu não tenho dinheiro para brigar com contemplação. E tu, Júnior, o que tu vê como vantagem e desvantagem do financiamento? Cara, questão de vantagem é exatamente o que tu falou. Tu tá com um bem sobre um valor que tu não tinha, né? Tu tem 20% desse valor e ele vai estar valorizando ao longo do tempo. Tu vai estar pagando uma parcela que em um primeiro momento talvez seja pouco mais que um aluguel, ou seja um aluguel, e ao longo do tempo ela vai estar defasada. E a desvantagem hoje é tu ter um valor de entrada, tá? Em muitos dos casos acaba que as pessoas não conseguem chegar nesses 20% da entrada. Às vezes a pessoa ela não tem um FGTS, às vezes a pessoa ela não tem um carro para dar, às vezes, não consegue chegar nesses 20%, tá? Questão hoje tu consegue encaixar, às vezes, cara, consegue encaixar em algum outro banco que tu já tem um relacionamento sobre questão da movimentação de conta, para te complementar essa tua renda, né? Para te conseguir chegar na liberação desse crédito. Então, hoje, a desvantagem realmente seria tu conseguir chegar nos 20% do valor da entrada. Mas é algo bem interessante para te estar pagando por uma coisa que é tua, né? Interessante. E o que vocês deixam, assim, de sugestão baseado na experiência, na vivência, tanto como compradores, né, de imóveis, quanto corretores de imóveis? O que vocês deixariam assim de sugestão para as pessoas que querem se organizar para a compra do primeiro imóvel? E eu queria que vocês flutuassem pelos dois cenários. Tanto pessoas que dão início a essa jornada de compra, né, que a gente comenta aí que quando ela decide a compra, varia aí de 3 a 8 meses, né? Até ela fechar negócio. Mas tanto as pessoas que entram nessa jornada de compra e fecham negócio, quanto baseado naquelas pessoas que fazem uma primeira especulação, né? Buscam a informação inicial e travam. O que vocês deixam de dica, assim? Para ela dar o primeiro passo? É. Assim, ó, isso tu já relatou, inclusive, algumas vezes, e eu também várias vezes, né? Pessoas que às vezes nos procuram para saber, eu tô com a fim de comprar um imóvel e eu quero saber como funciona, como é que é. A gente orienta a conversa e a pessoa, mas eu não tenho entrada, eu não
eu não consigo pagar essa prestação, eu não tenho dinheiro para o custo da escritura. E a gente orienta, né? Olha, precisa disso. E a pessoa vai trabalhar, vai com aquela reflexão, ela foi orientada, e dali 2, 3, 4, 5, 6 anos, ela volta e diz, olha, agora eu tô com dinheiro, tô com a entrada, né? E aí ela... Então é um planejamento e não tem o que fazer, não tem mágica. A não sei que ela tenha lá uma herança, um dinheiro que ela recebeu de alguém, um investimento guardado, né? Fora isso, algumas alternativas. Ela pode chegar no banco e dizer, olha, eu vou obrigatoriamente, a partir desse dia, guardar R$ 500, vou lá no banco e isso vai sair automático da conta, vai para uma aplicação e vai ficar rendendo lá por 36 meses, não vou mexer nisso, daqui 36 meses eu vejo quanto que tem. Beleza. Outra forma é chegar e dizer, olha, eu vou fazer um consórcio de um carro de R$ 40 mil, R$ 30 mil, e vou ir pagando, vou pagando. E daqui um pouco, com o tempo, a carta, eu posso comprar um carro, vou pagando o carro, daqui um pouco tem um carro para dar de entrada. Exatamente. Então, o que eu digo? O que eu quero dizer com isso? Faça algum investimento. É R$ 50 por mês, é R$ 100 por mês? Guarda 50, R$ 100 por mês. Não existe mágica. É renúncia. Ah, eu vou renunciar a uma saída, vou renunciar a um padrão de um perfil de roupa, vou renunciar a um hobby, mas é isso, não tem o que fazer. Quem chegou lá, por ver, ele renunciou a alguma coisa, né? Mas existem essas alternativas, que é o que eu aconselho. Então, assim, eu não tenho nada. Tchê, faz um consórcio de uma moto de R$ 15 mil. Daqui um pouco tu contemplou, tu pagou, pegou um FGTS, tu pegou um FGTS lá, sacou, no aniversário, tu pegou um PIS lá, nem sei se vem PIS Sim. ainda, né? Tu pegou um 13º, daqui a pouco tu tá com 15 mil quitado, com a moto quitada. Daqui a pouco tu vende a moto, 15 mil, tu chegou, compra um terreno, mais 650, 700, comprou um terreno de 70 mil. Daqui 5 anos, 70 mil vale 100, 110 mil. Aí tu pode construir em terreno próprio e financiar a obra, tu pode vender o terreno e dar de entrada, e é assim que funciona. É assim que a gente acompanhou muitas pessoas, que hoje tem patrimônio de meio milhão, 1 milhão para cima, e lá 10 anos, 15 anos atrás, começaram a se antenar com isso, pedir orientação, e eu tenho pessoas aqui que eu acompanhei todos os negócios, e hoje ela tem ali mais de meio milhão em patrimônio nesse formato. O primeiro passo seria tu aceitar essa ideia, tu abraçar essa ideia, que nem o Anderson falou, sacrificar algumas outras coisas para te iniciar, né? Hoje, a maioria das pessoas possui uma CLT, né? Então, tu vai conseguir mais para frente. Hoje não dá, mas se eu esperar mais 5 anos com o que eu tenho, eu vou conseguir utilizar meu FGTS, que vai dar grande parte, eu vou conseguir dar esse passo. Eu vou parar de dar minha saída, eu vou parar de fazer tal coisa, eu vou juntar um dinheiro a mais. Nem agora o Anderson falou da questão de tu conseguir juntar o dinheiro, comprar um terreno, construir. Hoje mesmo, daqui um pouco, terminamos o podcast, eu tenho um cliente para atender, né? Mais ou menos nessa mesma linha. Conversei com o cliente faz 1 ano, mais ou menos, ele me procurou essa semana. Ele disse, eu conversei contigo faz 1 ano, mais ou menos, tu fez uma simulação para mim. O meu plano era fazer a aquisição de um terreno e da construção. Os planos mudaram, acabou entrando um dinheiro que eu não estava esperando. Eu já comprei esse terreno, já aprovei o meu projeto, agora eu quero encaminhar a questão do financiamento para a minha construção. Ou seja, a primeira coisa é tu te organizar, tu buscar essa informação, tu entender como funciona e o quanto antes tu te organizar para te conseguir fazer. Porque quanto mais tu demorar, tu vai estar perdendo dinheiro. O que o investidor faz hoje? Ele tem isso em mente. Eu vou pagar o meu boleto para mim. Eu pago todo mundo. Pago o boleto do aluguel, o boleto daqui, do mercado, da farmácia. Eu vou pagar o meu boleto. Eu vou fazer um consórcio lá de 80 mil e é o meu boleto. Eu vou botar no custo ali. Só para ter uma ideia, vou falar números bem atrativos, tá? Hoje, com R$ 2.700, eu consigo fazer uma carta de consórcio de 1 milhão na minha parcela. Mas tem custo consórcio? Tem. Mas tu vai esperar 20 anos para juntar 1 milhão? Rigidamente, fielmente, todos os meses. Com 2.700, daqui 30 dias eu já posso estar com 1 milhão disponível para me investir com R$ 2.700. Sabe que se vocês me derem a licença de dar minha sugestão, né? Eu sempre digo assim, cara, tu quer comprar o teu primeiro imóvel? O primeiro passo, faz uma simulação de financiamento. Para tu ter o teu primeiro confronto com a realidade. Porque as pessoas, muitas delas, né, elas vivem uma ilusão de que elas vão fazer um financiamento de 100% do valor. Como foi
10 anos atrás. Primeiro passo, faz a simulação para tu entender o tamanho do capital que tu vai ter que acumular. E hoje, né? Que bom que mude. Bom que quando esse podcast for ao ar, o governo lance uma modalidade de 100% de financiamento. Mas hoje, pelo que se especula, está muito distante. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que tu olhar, vai fazer esse cálculo que vocês dois sugeriram. Quanto tempo eu vou levar para juntar esse valor de entrada? E se tu fizer esse cálculo e tu chegar à conclusão que vai demorar 5, 6 anos, tu pense o seguinte, esses 5 ou 6 anos vão passar. Vamos pegar. E aí tu pode escolher. Quando chegar o 5º ano, 6º ano, tu quer ter esse valor guardado ou tu quer ter R$0 e o arrependimento daqui um pouco não ter conseguido dar um próximo passo na realização do teu sonho. Então, basicamente é isso. Ficar atento, né, às questões de FGTS e essas mudanças aí, até de subsídios que a gente não falou, mas também está praticamente extinto, né? Porque sem esse primeiro passo aí, esse primeiro contato, fica muito no campo das ideias, né? E as pessoas não conseguem tirar da prática. Até caminhando já para o fechamento dessa nossa conversa, eu vou pedir que vocês dois apresentem, né, baseado na vivência, aquilo que vocês vêm assistindo dos clientes de vocês, o que as pessoas que estão nos assistindo poderiam replicar. Qual foi o modelo de compra de imóvel recente que vocês viram, que acharam interessante, viram dar certo, e vocês fariam para vocês, se vocês estivessem na jornada de compra do primeiro imóvel. Então pode usar o exemplo, né, de alguém que vocês presenciaram, ou vocês, baseado na experiência e na informação, como é que vocês dariam um start aí hoje para a aquisição desse primeiro imóvel? Bom, eu separaria de duas formas, como eu já falei, né? Só para te interromper, né? Para encher de alternativas, se tu iria para aquisição de terreno, se tu iria para o financiamento, se tu iria para o consórcio, para o teu primeiro imóvel. Pois é, eu vou separar de duas formas, o consórcio e a aquisição. Uma seria, eu moro com meu pai e com a minha mãe, mas eu quero já pensar nisso, né? Ou a gente tem uma situação financeira legal, eu consigo fazer um consórcio de um terreno? Faz um consórcio do terreno. Depois de tu ter o terreno, as alternativas vêm. Ele já vale mais. Depois que tu já pagou um valor ali, pode usar de repente o FGTS, pode construir, pode uma série de coisas acontecer. Pode fazer uma compra boa, que tu já tem uma valorização ali, tu distancia o teu custo com o que vale, tu já consegue ter uma entrada ali. Isso é uma situação. Então, uma boa alternativa é fazer um consórcio, porque a cada 30 dias tu tá no jogo de ser contemplado, né? E tu pode comprar um imóvel sem ter que ter 20% de entrada, nesse caso. A outra forma, o próprio exemplo que tu deu. E é o que está acontecendo. Lá no nosso loteamento, teve gente que comprou para investimento. Eu vou 700 por mês, eu vou pagar, eu consigo pagar. Uma menina solteira de 20 e poucos anos comprou um terreno, né? Então, ela fez a aquisição. Daqui 5 anos, 6, 7 anos, ela já pagou o financiamento dela que ela fez. O terreno já vale bem mais, então ela vai dar ela vai iniciar já com um terreno próprio, que ela pode ter o custo só da construção e financiar a obra. Ela pode vender o terreno e ter uma boa entrada para um outro imóvel. Mas é isso, né? Tem que iniciar. Mas é um financiamento de um... Claro que existe um valor mínimo para compra do terreno, né? Mas eu tenho 15, 20 mil aqui. Mas lá no bairro tal eu não queria comprar um terreno de 15 mil. Compra, fecha. Tem escritura? Tem água, luz na frente? Compra, fecha e deixa ali. Daqui 1 ano, 2 anos, ele vale mais, e bem mais, do que o dinheiro que talvez estaria aplicado. Então é uma forma também de tu valorizar, né? Ali na frente tu pode vender, vai ganhar mais do que tu pagou. Tu pode dar de entrada num outro imóvel e assim começa. Se não conseguir começar por cima, começa pela metade, por baixo, mas começa. Vamos fazer um compromisso, nós três aqui. E tu tava falando agora de um último detalhe e eu lembrei de um ponto. Vamos criar o compromisso de gravar um outro episódio falando sobre os riscos, né? Da compra do primeiro imóvel, ou como escolher o primeiro imóvel, tudo aquilo que ele tem que cuidar na questão estrutural da documentação. Muito interessante. Senhor Elisandro. Bom, o Anderson me quebrou,
tá? Porque Bastou a tua visão? ele utilizou principalmente a parte do consórcio, exatamente o que eu ia falar, né? Mas pode reforçar, não tem problema. Vai se tornar algo repetitivo, mas não tem problema. É para aquela pessoa que tá querendo só investir, é para aquela pessoa que hoje não tem um custo com aluguel ou alguma coisa assim. Hoje, o que eu indicaria para essa pessoa é um consórcio, ele se torna algo mais barato. E se, como foi falado da questão do 1 milhão que o Anderson falou ali, se tu for um cara muito sortudo, em 30 dias esse dinheiro vai estar na tua conta. A todos os meses tu vai estar concorrendo, então é algo, eu vou fazer isso a longo prazo para lá na frente. E daqui 30, 60, 90 dias pode estar na tua conta. Vai depender do teu sorteio, vai depender da tua sorte. Então... E hoje, com em torno de R$200, tu faz aí consórcio meia parcela. Exatamente. Contemplou, hoje tu vai fazer ali, em torno de R$200, dá aí 30, 40 mil reais o valor de um terreno. Tu compra um terreno com esse valor. Exatamente. Então, é começar, é fazer, se comprometer, fazer. E eu vou radicalizar, né? Vou fazer 2 sugestões. Primeiro, se tu tem pouca grana, ou tua renda mensal não é muito grande, faz a aquisição de um terreno por financiamento, tu gira lá no loteamento da Vasconcelos, porque já é rua calçada, aquela coisa toda, fica pagando o valor da parcela do teu terreno, e o que te sobrar de grana, além desse valor da parcela, tu vai no modo raiz, modo vovô, vai encostando teus materiais ali, até que quando vê tu tem condição aí de fazer começar a tua obra. Na hora de começar a tua obra, faz aquela casinha do churrasco no fundo, constrói da hora ali, me convida pro churrasco e depois já não vai estar pagando aluguel, porque tu vai estar morando na casa do fundo, constrói a tua mansão na frente lá e vai ser feliz. Se tu já tem uma renda um pouco melhor, né? Daqui um pouco tu e a tua excelentíssima, ou seja, qual for a configuração, faz a aquisição de um terreno próprio. Eu adquiri o meu primeiro imóvel através de financiamento. Não me arrependo, sugiro para todo mundo. E é isso, como diz um humorista, né? O bom de financiar é que vai que eu morro amanhã. E pelo menos eu não paguei, não desembolsei todo o dinheiro, tá quitado, né? É um otimista pessimista. Tá quitado porque tem o seguro de vida. Também tem mais isso. Rapazes, é um assunto que dá vontade do cara ficar horas e horas falando sobre, mas acho que pra gente dar esse primeira mexida no doce aí, para provocar o pessoal, acho que a gente atingiu o objetivo. Então, deixo o microfone disponível aí para vocês fazerem as suas considerações finais. Convidar o pessoal aí para se inscrever no canal e deixar o comentário se ficou alguma dúvida ou se eles têm alguma outra sugestão de tema. Tá com vocês aí. Bom, eu já vou ser bem breve e rápido, e é o que eu sempre digo. Não fique achando, me disseram porque eu achei que não dava, eu achei que não financiava, me disseram que não podia. Não fique preso nessas frases, nesse tipo de comentário. Procure profissionais. Nós estamos aqui para atender. Não tem custo para nós fazer um atendimento. Vai ser bem recebido. Nós vamos ter o maior prazer de orientar e de ajudar. Então, assim, não fique na dúvida, não fique achando nada. Vem e confere. Não consegui financiar? Ok, beleza. Então vou me organizar agora. Mas e se você consegue? E se você já está pronto? Tem muita gente já pronta para comprar e não sabe. Não sabe, exatamente. Então, o primeiro passo é tu abraçar a ideia, corre atrás, pede informação, faz uma simulação, vê uma simulação de uma carta de consórcio, vê alguma coisa que se encaixe para ti. Se não se encaixar, te organiza para fazer isso lá na frente. Essa convocação do Alexandre, extremamente interessante e importante, eu acho para todo mundo. O que analisar, o que ver na hora de tu comprar o teu primeiro imóvel, documentação, estrutura, todas essas questões, eu acho que é um assunto bem interessante da gente abordar em breve, para deixar o pessoal mais inteirado possível do assunto, né? Então, um até breve a todos, porque espero que a gente volte a conseguir dar essas dicas interessantes pro pessoal, hein? Até depois o diretor vai ter que separar um corte dessa parte, porque ela é muito real. Um dos objetivos desse podcast é justamente trazer para vocês essa proximidade conosco. Porque às vezes os clientes têm medo de vir até a imobiliária, eles acham que precisam pagar para tirar uma dúvida. O atendimento na Imobiliária Vasconcelos é gratuito, a gente está sempre com a empresa de portas abertas para receber vocês.
tem um chimarrãozinho, tem um cafezinho. É sempre um prazer trocar uma ideia com vocês, independente de se imediatamente tu vai comprar um imóvel conosco ou não. Então, aqui é um novo canal de comunicação nossa, Imobiliária Vasconcelos, com você, cliente. E fica o convite para que você faça uma visita até a nossa imobiliária, que fica em frente ao tabelionato, pertinho da Rua Benjamin Constant. Venha trocar uma ideia, tirar suas dúvidas, e para todos nós vai ser um prazer atendê-los. Tenho certeza que falo por mim e falo por toda a nossa equipe. Muito obrigado e aguarde que em breve novos episódios tratando sobre oportunidades, dinheiro, negócio, tudo aqui nesse projeto que vem para coroar esses 28 anos de Imobiliária Vasconcelos. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!